Oi, queridos, sejam bem-vindos. Eu me chamo Pandora e minha missão é mostrar que vocês podem acessar os seus verdadeiros dons e propósitos. Eu sou clarividente e faço leituras intuitivas, canalizadas e atemporais. Por isso, se vocês chegaram até aqui, muito provavelmente é o seu momento. Essa é uma leitura para relacionamentos amorosos, de repente até para pessoas que não têm nenhum tipo de relacionamento, mas é voltada para isso, para amor. E coloque seu nome nos comentários do vídeo para receber energias positivas. Energias que possam ajudar vocês a resolverem os seus problemas, a melhorar a sua saúde. Coloque. E se estiver passando por alguma dificuldade, coloque o problema da sua dificuldade. Se quiser especificar também, né? Senão não precisa. Coloca só problema de saúde, problema amoroso. É o suficiente. E os novos que estão chegando por aqui. Se gostar da leitura, gostar da minha energia, gostar da energia do canal, se inscreva. Se inscreva e aperte o sininho para receber todas as notificações. Não, muita coisa. Eu vou até botar uma pedrinha aqui para evitar o reflexo. Que aí, assim, não, né, diminui o reflexo. Não incomoda, né? As cartas de cima são pro masculino. Tá? Para as pessoas que têm um relacionamento. Mas independente se é homem ou se é mulher, tá? Tanto pode ser um homem, né? Um masculino com um corpo de homem, como pode ser um masculino no corpo de mulher. É um divino masculino em cima e um divino feminino embaixo. Eu já deixo as cartas todas embaralhadas. Eu só gosto de embaralhar mais um pouco na frente de vocês e cortar na frente. Mas não tem muita necessidade, não. E eu vou fazer a leitura uma a uma. Aí provavelmente a leitura vai ficar um pouquinho longa. Se vocês não conseguirem ver tudo de uma vez, dá uma pausa, depois volta para ver o restante. Porque depois dos dois tarôs ainda tem o baralho cigano. Que é uma energia para, sabe, alguns esclarecimentos. Algumas informações assim mais práticas. Sabe, uma ajuda mais prática.
Demorou a cair, mas caiu. Pelo que eu sinto desse masculino, mas veio assim a ideia, tanto pode ser para pessoas que estão num relacionamento, quanto pode ser para alguém que ainda, sabe, para casais que ainda vão se encontrar. Mas o que eu sinto desse masculino é um homem assim, homem ou mulher, sabe? É um divino masculino, muito prático, muito inteligente. Veio assim até a ideia assim, uma sabedoria, uma inteligência acima do normal. E muito por causa disso, aprendeu a ser um bocado frio. Sabe, frio, fria. Não sei se porque quando criança sentia, sabe, as outras crianças do colégio, uma certa repulsa, uma certa implicância justamente pelo excesso, digamos assim, né? Que para mim inteligência não é excesso nunca, mas enfim, cada pessoa pensa de forma diferente. Mas, sabe, as crianças, ou mesmo eu sinto até como professores, também tinham uma certa implicância. Por causa disso também essa pessoa, esse masculino, aprendeu a ser mais frio, mais direto, mais reservado. Sabe, não era de muitas amizades. Quando tinha amizade, mesmo com as amizades, ainda continuava um pouco reservado. Não que fosse falsidade, não é isso, mas sem conseguir se abrir. Eu acredito que muito por, sabe, essa sensibilidade machucada. Mas eu olho para essa carta e sinto muito como se essa sensibilidade, esse excesso de reserva é muito por causa de vidas passadas. Eu olho para essa carta aqui e vejo, sabe, pessoas no meio da floresta cortando uma árvore, cidades de lenhadores, sabe, coisa assim antiga. Não sei, pode ser que pessoas viveram nessa época, mas eu sinto muito essa ideia de cidades de lenhadores, de coisas mais antigas. Então, muito dessa reserva, muito desse machucado interno são de vidas passadas. Mas e esse divino feminino? Também não fica assim muito atrás, não. Sabe? Caiu um ás de espadas e um valete de espadas embaixo. Sabe? Uma pessoa mais. Não que seja irresponsável, mas seja mais. Ver se eu consigo explicar. Mais jovem, uma pessoa que meio que se recusou um pouco a crescer. Não irresponsabilidade, não é isso, mas eu acredito que muito também de dores antigas.
Eu eu olho para essa roupa aqui do valete de espadas e me dá a sensação de atadura, sabe? Parece que ele está envolto de ataduras, sabe? O interior machucado. Esse divino feminino também era uma pessoa que não era, sabe, o seu interior, as suas vidas passadas também não foi muito fácil, não. E eu acredito que o processo desses divinos femininos começou é, bem antes. Ou melhor dizendo, começou bem antes, não. Eu acredito que é justamente ao contrário, sabe? Esse divino masculino, apesar de ser um divino masculino, ele começou nos seus processos de cura ainda antes do divino feminino. É, eu acredito que ela se recusava, sabe? Ela se recusava um pouco a. Se recusava a crescer, se recusava a olhar para dentro de si mesma, para olhar suas dores. Ela se recusava a ter um contato, veio assim, ter um contato mais interno, sabe? Por mais que ela achasse que ela se conhecia, mas era, sabe, um conhecimento mais superficial. Era um conhecimento mais superficial, porque nessa carta aqui do Ás de Copas me dá muita sensação de que ela tinha medo do futuro, sabe? Se ela conseguiria realizar aquilo que ela precisava. Mas é uma coisa assim muito interna. Sabe a expressão desses olhos dentro da taça? Me dá muito essa ideia de internalização. Sabe, a pessoa. Esses medos, esses traumas desse divino feminino era muito interno. Muito, sabe? Debaixo de várias camadas. Ela foi. Ela ou ele, né? Esse divino feminino foi se fechando. Acredito que já nasceu assim um pouco fechada. Muito provavelmente, sabe, a influência dos pais. Mas eu olho para essa carta do 5 de ouros e vem me dar a ideia de como se estivesse derretendo. A ideia de que ele começou esse processo de limpeza interna, de, de crescimento e evolução mais rápido do que ela. Embora não, sabe, não se percebesse. Embora ela muitas das vezes achava que era o contrário. E eu vejo, sabe, tem dois ases. Geralmente se fala que o divino feminino que impulsiona o divino masculino. Mas o que eu tô sentindo aqui é justamente o contrário. Ele que impulsionou ela. Embora nem soubesse dessa história.
ver se eu consigo explicar isso que eu tô sentindo aqui. Eu sinto uma energia de não convívio, sabe? As pessoas não se conheciam. Nesse processo não se conheciam. Pode ser até que já tiver... no período de hoje que eu tô lendo a leitura, vocês já se conheçam. Para algumas pessoas, vocês já se conheçam. Mas nesse processo aqui que eu estou falando, eles ainda não se conheciam. Vocês ainda não se conheciam. E esse divino masculino que impulsionou esse divino feminino. Foi através dele que ela despertou. Veio a ideia assim, foi algo forçado pela espiritualidade? A espiritualidade forçou esse acontecimento, para que ela pudesse fazer os seus processos de crescimento, de evolução, sabe, de olhar para dentro de si mesma, ver os erros, ver as dores, os traumas, os medos. Eu olho para essa carta aqui do Eremita e vem muito a ideia de personagem de filme de terror. Sabe, parece que ele tá assim, caminhando. Sabe quando a gente vê filme de terror, então jogo de terror, que o personagem está em primeira pessoa e você só vê aquela luzinha na mão, sabe, um porrete ou qualquer coisa na mão e tateando pelos locais. Essa ideia que me dá com a carta do Eremita, sabe? Esse divino feminino teve que lidar muito com os seus próprios medos, os seus traumas profundos, para poder, veio assim para mim, poder se reconhecer, que ela não se reconhecia mais. Essa pessoa que estava encarnada aqui na Terra não era a expressão da alma. Ela estava muito aquém de quem ela era realmente. Das suas capacidades, do seu intelecto, das suas habilidades. E por isso tudo por causa dos medos muito grandes que ela tinha. De vidas passadas, de repente até dessas vidas mesmo, por acontecimentos que não fossem agradáveis. E essa visão que ela teve dele, sabe, pode ser até que vocês não tivessem tido contato físico, namorado, nada disso, mas só pelo fato desse divino feminino ver o divino masculino, ouvir o divino masculino de alguma forma, sabe, senti-lo de alguma forma, fez o despertar. Pode ter sido até uma relação de 5D, sabe, durante o sono, vocês se encontrando e esse divino, a ação desse divino masculino te despertando. Mas agora veio assim uma ideia para mim. Depois desse processo de despertar dela, ele inconscientemente já estava fazendo o trabalho dele de crescimento, de evolução. A espiritualidade estava incentivando isso, esse início. E ele despertou esse divino feminino, e esse divino feminino, após esse encontro com si mesmo, de crescer, de evoluir, sabe, de curar os seus traumas, ela fez a ação de despertá-lo.
de formas mais profundas. Sabe? Aí foi a vez dela influenciá-lo, justamente porque ela começou a fazer curas muito fortes dentro dela. Ela precisou ver coisas muito doídas, traumas muito profundos, e que fizeram esse divino masculino entrar no seu segundo ou terceiro processo de cura. E dessa vez um processo de cura ainda mais profundo. Eu acredito que nessa fase aqui ele tenha começado a ter sonhos, sabe? Sonhos com vidas passadas. Muito fortes, que até o incomodava. Coisas que estavam tão profundas quanto dela. Sabe que eu olho essa carta aqui da estrela e lembro logo das estrelas verdadeiras no espaço, sabe? Há muitos anos-luz daqui. A ideia que eu tenho é que é muito distante. Então vem essa ideia de profundidade, de coisa muito difícil de ser vista, muito doído. E conforme ele ia vendo essas dores, curando, ia fazendo a mesma coisa nela, sabe? A ideia que eu tenho é que os dois fazem esse processo ao mesmo tempo. O que um impulsiona o outro impulsiona um. Eu olho para essa carta aqui e vejo um arado. Sabe que uma pessoa planta algo e o outro vem atrás e joga terra. Aí ela dá mais um passo, outro vem atrás, ela joga a semente e outro vem atrás, tampa e joga água. Sabe, os dois estão fazendo ao mesmo tempo esse trabalho de evolução um no outro, de transformação um no outro. E me deu a ideia de que esse processo agora já está muito próximo de se concretizar, sabe? Vocês poderem ficarem juntos. Ou para aqueles que não se conhecem, terem o seu primeiro encontro. Porque eu olho para essa carta do Hierofante e me dá a ideia de alguém muito sábio e ao mesmo tempo assim muito ciente de quem é, sabe? Equilibrado. As curas foram sendo feitas, sabe? A ideia do sol me dá, vem à minha mente, de curas sendo feitas, sabe, uma energia mais pura, mais limpa. Os dois já estão numa fase que podem se encontrar. E a carta aqui do 7 de paus, 7 não, do 8, desculpa, do 8 de paus, me dá muito a sensação de que o relacionamento já tá numa fase, sabe? Mesmo vocês, para as pessoas que não têm um relacionamento ainda, não conhecem, mas me vem a ideia de que na 5D, sabe? Existe esse relacionamento. Vocês se conhecem, vocês convivem, vocês interagem um com o outro, fazem trabalhos espirituais juntos um com o outro.
e foram ao mesmo tempo que trabalhavam espiritualmente, sabe, ajudando outros espíritos, ajudando outras pessoas nas suas viagens à noite, aprendendo, foram se curando. Ambos ajudando, sabe? E esse período de cura, tanto quando vocês estavam acordados quanto dormindo, já proporcionou, sabe, essa limpeza, esse crescimento, essa evolução o suficiente para que o encontro aconteça. Esse encontro está muito próximo de acontecer. Me dá muita ideia, sabe? Parece que esses paus vão aterrissar a qualquer momento. E com muita energia. Veio muito a ideia de, sabe, ser tudo totalmente diferente do que vocês poderiam imaginar de um relacionamento. Porque já existe um conhecimento, sabe? Veio a ideia assim, vocês são almas muito antigas, que já se conhecem há muitas encarnações, já estiveram juntos muitas e muitas vezes. E vieram aqui para, sabe, expurgar os seus traumas, as suas dores, e poderem crescer, poderem evoluir. Ipa! Só um minutinho que eu tenho que botar uma pedrinha. Nessa carta do livro, me veio a ideia de que isso já está muito próximo de acontecer, mas muito mesmo. Acredito que para algumas pessoas, assim, de dias, mas está faltando alguma coisa. Sabe, eu olho para o livro dela e tenho a impressão de que está faltando algumas escritas, algumas palavras. Sabe, tá faltando alguma coisa para que isso se realize. Me deu muito a ideia de que tá faltando um equilíbrio final. Acredito que vocês vão precisar ver mais alguma coisa internamente. Mas me veio a ideia, não precisa se preocupar que isso vai ser trazido pela própria espiritualidade. Sabe, eu olho para a carta e sinto a ideia da água descendo, limpando tudo. E a água me remete à espiritualidade. Todos os elementos me remetem à espiritualidade. Principalmente aqui, nessa leitura. Nossa, eu tô com vontade de chorar que não... Chega, eu tô com dor no peito. Mas esse equilíbrio final, essa limpeza final, vai ser trazida pela própria espiritualidade, sabe? Eu olho para a carta dos pássaros, que muitas das vezes significa comunicação, vem a ideia de informações, sabe? Algumas pessoas, ou pelo menos uma boa parte, vão ver alguma coisa de noite. Sabe, que lembre o seu passado, vidas passadas. E essa visão de vidas passadas é que vai fazer essa limpeza final.
Mas eu acredito que para algumas pessoas isso já está acontecendo. Ui, peraí que caiu. Ih, mais uma mocinha. Peraí. Ainda bem que eu tenho vários cristais pequenos. Senão eu tava lascada. Deixa eu chegar aqui mais pra cima. Sabe, essa limpeza final, esse equilíbrio final, é uma mensagem, é um sonho, é uma visão, ou então uma viagem astral de vocês, sabe, da alma de vocês, do espírito de vocês, para que vocês vejam algo e possam fazer a cura necessária, a cura final necessária para que o encontro possa acontecer, sabe? Ou o reencontro. Para algumas pessoas, isso é daqui a alguns dias, mas ou daqui a algum tempo. Mas para outras pessoas, isso já está acontecendo. Essa limpeza, esse reequilíbrio já está havendo. Vocês não precisam se preocupar, não precisa, sabe, não precisa fazer nada fora do normal. Lógico, se vocês meditam, se vocês fazem, que eu acredito que sim, né? Que se estão todos nesse crescimento, as pessoas se conectarem com isso, fazendo todas essas curas, é porque fazem suas meditações, fazem os seus trabalhos internos para poder se livrar dessas dores, desses traumas. Se não faz isso, não tem como. A leitura não é para você. Sabe? Porque para fazer essa cura da maneira que eu estou vendo aqui na carta, da maneira que os meus mentores me mostraram, são coisas muito profundas para ser, sabe? Uma meditaçãozinha aqui, outra daqui a um mês, outra daqui a, sei lá, 15 dias. Aí, sabe? Acha que ver uma leitura de carta com alguém, ou então escutar alguém comentando sobre espiritualidade, sobre o crescimento e evolução é o suficiente. Não é disso aqui que se trata, não. Pessoas que estão aqui, que eu estou vendo nessa tiragem de cartas, são pessoas que estão trabalhando intensamente dentro de si. Sabe, pessoas que têm um propósito, que a espiritualidade está toda orientando para que vocês possam cumprir os seus propósitos. Então, esse equilíbrio final já está, para algumas pessoas já está sendo feito, e dentro de poucos dias isso vai acontecer. Me veio a ideia, sabe, que nessas limpezas finais, desse equilíbrio, digamos assim, pré-encontro ou pré-reencontro, vão ser mostradas coisas que ainda mais profundas, sabe, coisas que nortearam muito tempo da vida de vocês, sabe? Medos muito fortes, muito. Medos de outras vidas ou de coisas que aconteceram nessa vida aqui que é muito, muito profundo. Sabe? E essa visão, por mais que as pessoas, a gente, todo mundo, ache muito difícil, é uma coisa necessária. Porque os traumas
Como é que eu posso falar? Os traumas provenientes dessa situação que viveu em outras vidas era tão profundo, tão profundo, tão forte, que se vocês não conseguirem enxergar isso, não é possível o relacionamento começar. Porque é algo que toma, veio assim pra mim, é algo que toma muito o coração. Coisas muito doídas, muito assustadoras. Sabe, visões de si mesmo em épocas que fez coisas que não eram nada confortáveis, nada agradáveis. Sabe, eu não estou falando de algo que alguém fez para vocês, mas que vocês fizeram a vocês mesmos ou a outras pessoas. Isso em outras vidas. Então, esses traumas precisam ser vistos para que vocês possam se perdoar e poder viver uma nova fase. Saber que mesmo tendo feito coisas muito doídas, sabe? Coisas que feriram outras pessoas, e assim mesmo, isso faz parte do crescimento da alma. Não, estão me dizendo que não existe nenhum espírito, nenhuma alma que cresça sem cometer erros. Para crescer e evoluir precisa, sabe? Você precisa interagir com outros seres, e às vezes a interação com outros seres acaba acontecendo isso. Sabe? Você se magoa tanto, se machuca tanto, que acaba se transformando. Que acaba, sabe, colocando uma capa, um escudo em volta de si, para nada entrar e sair, sabe, cometendo coisas ruins com outras pessoas. É uma coisa horrível, mas é uma necessidade da alma, sabe? E isso acaba acontecendo, gera dores, gera traumas, mas não é uma coisa que só a gente faça no outro, sabe? Se a espiritualidade permitiu que você, por um erro seu, cometeu algo errado com outras pessoas, muito, ou as outras pessoas, as outras almas se predispuseram a passar por aquilo para resgatar coisas de errados que vieram na sua vida, ou então a própria interação dela na vida proporcionou isso. Sabe, se eu faço mal para um monte de gente e alguém vem fazer contra mim, não é que seja vingança, mas é só uma ação e uma reação. Se eu faço coisas ruins, a tendência é 90% acontecer coisas ruins comigo. É claro que você não vai fazer coisas erradas com ninguém, achar porque alguém fez coisa errada comigo ou o outro, então eu tenho que fazer a mesma coisa. Não é isso que eu tô falando, sabe? Mas muitas das vezes a gente acha que se sente tão inferior por ter feito algo muito ruim para o outro, que acha que só a gente faz, só a gente comete coisas horríveis. E não é assim. Claro que a gente tem a liberdade de escolher fazer ou não fazer, né? Se a gente escolhe fazer algo ruim, que sabe que vai ser ruim, vai prejudicar alguém, ou pode acontecer, a gente tem que arcar com isso, né? São coisas que a gente tem que depois cumprir, resgatar para que possa se livrar da culpa, dos traumas, das dores. Desapegar desse laço ruim que se criou. Então, essas últimas curas, essas últimas visões do passado,
vão acontecer para justamente a pessoa se livrar, vocês se livrarem desses traumas para que possam seguir numa relação mais equilibrada, sabe? Saber ter consciência de que merecem felicidade. Porque todo mundo merece, sabe? A gente faz coisas erradas, comete coisas erradas, paga por isso, responde por isso, se arrepende, cresce, evolui, sabe? É o caminho natural da alma. Todos fazem assim. São através das experiências com outros seres, com outras pessoas, é que a gente cresce. Mas para muitas pessoas isso está muito próximo, sabe? Muito próximo. Eu olho aqui, eu vejo 2 pessoas escondidas aqui embaixo dessa ponte. Mas uma parte do rosto das 2 já tá do lado de fora, sabe? Para mim isso vem a ideia de que isso tá muito, sabe? Já estão na beiradinha para sair. Esses medos, esses traumas já estão na beiradinha. Para que vocês possam, sabe, subir a escada e fazer aquilo que vocês vieram fazer nessa vida. Crescer, evoluir. Poder curar, né? Definitivamente e ter uma, sabe, ascensão do seu espírito. Um crescimento. Mas eles estão falando aqui para mim, tá muito próximo. E para as pessoas, tem algumas pessoas que vão demorar mais um pouco. Mas, sabe, faça uma esqueci, deixa pra lá. Recapitule, desculpa, tudo aquilo que vocês já aprenderam, sabe, nesse processo de crescimento, de evolução, todas as coisas que vocês já viram, que foram trazidas até vocês pela espiritualidade, sabe, analise cada passo, cada processo, para que vocês possam ir se curando cada vez mais. Que as energias positivas do universo estejam com todos vocês. Que as energias positivas do meu pai, Deus Poseidon, da minha mãe, Deusa Hecate, estejam com todos nós, nos orientando, nos fortalecendo, nos iluminando, nos ajudando em todo esse processo, sabe, interno de crescimento da alma. Que a força do Arcanjo Miguel, do Arcanjo Gabriel, do Arcanjo Rafael nos envolva e nos fortaleça. Assim seja, gratidão, até a próxima.